Olá, olá. Então, pessoal, eu sou o José Finóquio. Eu estou aqui com os meus alunos de pós-graduação em gerenciamento de projetos. Nós estamos na disciplina Gerenciamento de Portfólio e hoje a aula é sobre um tema bastante importante, como gerar projetos para um portfólio, como conceber rapidamente projetos num portfólio. E eu estou apresentando para eles uma nova ferramenta chamada Project Model Generation. Ela foi baseada num livro muito famoso nos últimos 3 anos na internet, chamado Business Model Generation. Não sei se vocês já viram esse livro. Ele fala assim, como você bolar um modelo de negócio novo do zero. Então, aqui foi uma liberdade. Eu criei o Project Model Generation. É como você conceber, ao invés de um modelo de negócio, como você conceber um projeto do zero, né? Basicamente, a ideia aqui é a seguinte: nós vamos usar elementos de neurociência, né? A neurociência, ela fala como que a gente pode trabalhar melhor com essa máquina que nós temos, que é o nosso cérebro, né? O que limita a gente criar projeto? O nosso cérebro, nossa capacidade de enxergar as coisas. Então, para fazer essa ferramenta, eu criei várias fontes de projeto aqui que devem ser pensadas no momento da concepção, né? E para fazer esse design, eu levei em fato os seguintes fatos da neurociência. Número 1, simplifique. Se você vai fazer um projeto, não adianta você querer colocar todas as coisas. Coloque as 3, 4 coisas principais. Você pode ver que existe um quadro para deliverables. Não adianta você pensar em 33 deliverables. Quais são aqueles grandes grupos de deliverables? Então, simplifique. Número 2, agrupe coisas. As coisas aqui estão agrupadas. O nosso cérebro, ele pensa melhor de maneira agrupada. E, finalmente, entre você escrever numa folha de papel ou num documento Word, você usa o visual. O que nós estamos usando aqui? Nós estamos usando post-its coloridos, de várias cores, né? Quadrados, redondos, né? Para quê? Para excitar a parte visual do cérebro. O nosso cérebro ele tem uma capacidade visual muito maior do que a capacidade para a linguagem. E olhando para isso daqui, ó, tá vendo aquele objetivo que está naquele quadradinho? Move ele para cá. Você percebeu? Na hora que você vê o quadradinho, você está usando outra parte de processamento do seu cérebro que você tem muito mais capacidade para fazer, que é a parte visual, né? A parte visual ela foi desenvolvida há muitos milhões de anos antes do que a nossa linguagem, né? Então é isso que a gente vai fazer, né? Essa tela, ela se chama Canvas. Canvas quer dizer uma tela de pintor. Se você for ver em inglês, o que é um canvas? É uma tela em branco do Leonardo da Vinci, por exemplo. Ele pintava em cima de um canvas. Então isso aqui é a tela onde eu vou pintar, eu vou conceber o meu projeto. Eu vou colocar aqui aquilo que deve ser colocado, né? Só que eu vou fazer isso em partes. E eu vou cuidar da integração disso aqui em partes. Vocês estão vendo aqui, ó, justificativa, objetivo SMART e benefícios, né? Vamos começar por essa parte que seria equivalente ao termo de abertura, né? Eu saio do passado ruim, nebuloso, e vou para um futuro brilhante, onde eu tenho valor, geração de valor, que são os benefícios. Nesse exemplo aqui, eu vou criar um projeto, eu vou dar como um exemplo um projeto que eu não conheço nada. Vamos dizer que eu queira gerar atletas medalhistas na esgrima. Olha, eu confesso para vocês que eu não sei absolutamente nada de esgrima e todos os exemplos que eu estou usando aqui são absolutamente inventados agora no momento, né? Eu escolhi justamente esgrima por não conhecer nada. Então eu tenho a liberdade de falar besteira, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço num projeto é me nomear como gerente de projeto. Vou escrever meu nome aqui, Finóquio. Eu sou o gerente do projeto. O que mais, né? Você está vendo aqui que tem um pitch. Pitch quer dizer o discurso, né? Qual que é o mote desse projeto? Qual que é a palavra-chave desse projeto? Se eu pensar numa palavra-chave, né, ela deve vender em 5 segundos para o stakeholder esse meu projeto.
Então eu vou pensar uma frase que vem desse projeto, né? 2 medalhas na esgrima em 2016. Pronto, vendi meu projeto. Eu vou conceber esse projeto como se fosse uma associação. Imagina que eu criei uma associação atlética. Essa associação atlética ela vai contar com stakeholders externos, que são as entidades esportivas do país, para dar apoio. Mas essa associação atlética ela vai ter vida própria e ela vai fazer um projeto para ganhar 2 medalhas na esgrima. Ela foi montada com esse objetivo, ela tem uma equipe que vai trabalhar com esse objetivo, ela vai recorrer a esses stakeholders aí para ajuda e aí está lançado o nosso projeto. Primeira coisa, justificativas. Quando eu for falar de justificativas, eu tenho que pintar um resultado ruim. Ninguém faz projeto de pioria. Vocês já ouviram falar em projeto de pioria? Não existe projeto de pioria. Só existe projeto de melhoria, né? Então eu tenho que descrever um quadro ruim. Se eu falar que está bom, o pessoal vai falar assim, para que eu vou fazer o projeto? Então a primeira coisa que eu teria que falar é que o desempenho da esgrima em 2012 não foi adequado. Então vocês poderiam me dar aqui, ó, resultado insatisfatório nas competições anteriores. Nós não levamos nenhuma medalha, né? Concordo? É um resultado negativo que me movimenta para fazer um projeto. O que mais que eu poderia falar de negativo, que me motivaria a sair do zero? Eu poderia, por exemplo, falar que esse esporte aqui no Brasil ele não é muito reconhecido. Por exemplo, poucos atletas de alto desempenho no país. Poucos atletas de alto desempenho no país. Ok? O que mais? Bom, é claro que aqui eu estou usando post-its muito grandes, né? Eu poderia usar os post-its pequenos, mas eu acredito que fica mais fácil de vocês verem aqui no vídeo com esses post-its grandes. E eu não vou colocar todas as justificativas possíveis, né? Mas agora eu tenho que pensar na ponte. O que é a ponte? A ponte é o objetivo SMART, né? É o que nos leva do passado sombrio para o futuro ensolarado. É a realização do objetivo SMART. Qual que é o objetivo desse meu projeto? Eu tenho que ser específico. A nossa associação atlética aqui, ela vai investir na esgrima feminina, né? Ela quer desenvolver atletas do grupo feminino, porque acredita que tem uma maior chance competitiva se for pela equipe feminina do que se for pela masculina. Então, vocês poderiam me dar um objetivo SMART? Desenvolver um grupo de 6 atletas de alto desempenho na equipe feminina de esgrima, com competitividade em 2016, ou seja, chance de medalha. Então eu coloquei aqui no meu objetivo SMART, desenvolver essa equipe, né? Ela tem que ser específico, mensurável, alcançável, realista e delimitado no tempo. É claro que isso aqui vai me dar a ponte para vir até aqui onde eu quero, né? Que são os benefícios. Benefício eu falo do futuro do projeto. Eu tenho que olhar após o término do projeto, o que eu ganhei? O que eu tenho após o término do projeto? O que esse projeto ele me dá, né? Qual a situação positiva que ele me dá? Bom, a primeira coisa que ele me dá é medalhas. Ele me dá 2 medalhas na esgrima em 2016. Ué, mas você não falou 6 atletas? Eu estou contando que desses 6 atletas, pelo menos 2 medalhas virão. Então esse é o primeiro valor. O que mais que um projeto faz? Um projeto ele não faz só coisas tangíveis, quantificáveis. Às vezes ele faz coisas subjetivas, intangíveis. Por exemplo, criar ídolos, né? Nós precisamos de ídolos no Brasil, atletas que são ídolos. Então, eu vou transformar atletas em ídolos e inspirar a sociedade. Eu posso colocar um benefício também intangível, ok? Isso daqui acaba sendo, no nosso Project Canvas, a nossa justificativa de projeto. Um executivo, ele só cria um projeto se você for sair de uma situação ruim
por uma situação boa e ele entender qual que é o objetivo SMART desse projeto. Isso aqui faria até parte do lançamento, da ideia, da concepção do projeto. Agora vamos para uma outra parte que é igualmente importante, que são os requisitos. O que é requisito? Requisito são as características do projeto, do produto do projeto, são as características do produto do projeto, segundo o cliente. Bom, de uma maneira bem clara, qual que é o produto, o serviço ou resultado desse projeto? Atleta, exatamente, eu estou gerando atletas. Que tipo de atleta? Vamos qualificar melhor, né? São atletas medalhistas. Eles são de alto desempenho, sim, né? São atletas medalhistas. Eu quero atletas top 10 em 2016 e eu quero atleta medalhistas. Quais são as características que esse produto tem? Então, eu estou falando a característica desses atletas. Requisitos são características do meu produto de projeto segundo o stakeholder cliente. Então, vamos lá. Uma característica que eu preciso ter, né, desses atletas, me ajudem aí. Vocês falaram aqui. Sim, as atletas devem estar divididas nas 3 categorias em que o Brasil concorre. Então, imagino que o Brasil vai concorrer em mais de uma categoria na esgrima, sabre, ou eu não sei como que são as categorias. Então, as atletas têm que cobrir as 3 categorias na qual o Brasil concorre. Ok, então essa é uma característica das minhas atletas. O que mais? Olha, essas atletas, em 2013, eu vou ter que ter pelo menos 3 atletas top 8, né? Pelo menos 3 atletas desse grupo de 6, elas têm que ser top 8 no Mundial de 2013. Vamos pôr um prazo maior, 2013 não tá muito longe aqui, né? Vamos pôr aqui 2015, na véspera dos Jogos, eu consigo ser top 8. Né? Se eu quero ser medalhista em 2016, no Mundial anterior talvez eu tenha que ter um bom desempenho. O que mais? Bom, então aqui nós fechamos a segunda parte, que é falar dos requisitos. Requisito está muito vinculado ao produto do projeto. Né? Vocês percebem então no Canvas que as coisas elas estão agrupadas para você poder fazer integrações. Eu saio daqui e venho para cá. Requisito refere-se ao produto. Então vamos para o próximo passo. Né? Vamos falar de stakeholders. Na verdade, stakeholders tem 2 tipos. Tem os stakeholders externos, aqueles que não estão no meu comando, e tem aqueles stakeholders internos, que estão subordinados a mim. Então vamos entender quem sou eu. Eu sou uma associação atlética que está fazendo um projeto para 2016, para desenvolver atletas específicos em 2016. E está pedindo ajuda para entidades esportivas externas do país, né? E vai depender de alguma maneira da ajuda dessas entidades. Então, o que a gente pode colocar aqui como stakeholder externo? Que tal o Comitê Olímpico Brasileiro? Muito bom. O Comitê Olímpico Brasileiro, se eu sou uma associação atlética, sim, ele pode ser um stakeholder. O que mais? O que vocês colocaram aí? A Confederação Brasileira de Esgrima. Sim, ela é um stakeholder. O que mais vocês colocaram aí? Clube de esportes. Um clube de esportes que vai me apoiar, a nossa associação. Ok, um clube de esporte X aí que vai apoiar. Ok? O que mais? Países competidores, vocês colocaram como stakeholder? Sim, eles torcem para a gente? Claro que torce. Torce contra. Claro que é stakeholder. Quem torce contra também é stakeholder. Eu organizei uma associação, ela tem um fim específico, ela é temporária para 2016. Essa nossa associação vai ter que ter um gerente de projeto? Faz parte da equipe? Então nós temos que ter um gerente de projeto. Essa nossa associação, ela tem que ter atletas? Os atletas fazem parte da equipe? Sim. As atletas fazem parte da equipe, né? Essa nossa... vai ter que ter uma equipe técnica? Treinador, estrategista.
estatístico. O que mais que o pessoal está pondo aqui? É equipe multidisciplinar. Tem que ter um fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicólogo. Vamos lá, todas essas pessoas subordinadas ao gerente de projeto. Então você percebeu? Eu estou falando agora da segunda parte, que são os stakeholders, aqueles que você controla. Esses são o que você controla e esses são aqueles que você monitora. Você não controla, você monitora, né? Quer dizer, você não tem uma influência sobre eles, eles têm influência sobre você, né? Muito bom. Agora, o que a gente pode fazer? Pensar em premissas. O que são premissas? Premissas são suposições arbitrariamente dadas como certas sobre o ambiente externo ao projeto. Então, as premissas elas estão intimamente relacionadas com esse ambiente externo, que eu não controlo. Eu tenho que supor, eu posso supor coisas, né? Por exemplo, o que eu posso supor do Comitê Olímpico Brasileiro? Eu posso supor que ele vai me apoiar nas competições internacionais. É uma suposição. Eu preciso conquistar esse apoio. Mas eu posso supor para o meu projeto que sim, ele vai me apoiar. O que eu posso supor sobre o clube? Eu posso supor sobre o clube que o clube vai disponibilizar um centro de treinamento para a equipe. Ok, é uma suposição. O que eu posso supor sobre a Confederação Brasileira de Esgrima? Que a confederação vai organizar uma competição mundial no Rio antes dos Jogos, né? Antes dos Jogos de 2016. O que mais que eu posso supor? Sobre os nossos competidores. Que não haverá movimentação no quadro de competidores. É uma suposição, né? É uma suposição. Né? Ok, então isso aqui são as minhas premissas, né? Qual que é o próximo ponto de integração? Então, repare aqui que a entrega está aqui do lado da equipe. Entrega são coisas que são feitas pela equipe, né? Se eu mencionar esse nosso projeto, ele pode ter 15, 16 entregas, né? Mas eu não estou falando de entrega só, eu tenho que fazer uma simplificação. Eu tenho que usar a neurociência. Se eu quero pôr tudo num quadro só, eu tenho que simplificar, eu tenho que agrupar essas entregas. Então eu tenho que pensar quais são os principais deliverables. Eu poderia falar, bom, eu quero desenvolver atletas, a primeira coisa que eu faria é um estágio lá fora, né? Eu vou fazer um estágio na França. Vou fazer um estágio na França. O que mais que eu poderia dar para esses atletas? Um suporte multidisciplinar? Ok, suporte multidisciplinar, fisioterapeuta, médico. Então isso é a minha equipe que vai fazer isso daí. Eu acredito que eles vão precisar de um treinador que tenha sucesso, né? Então vamos lá. Um treinador medalhista olímpico, né? Temos um treinador que já foi um medalhista olímpico. O que mais que a gente pode pensar? Vocês pensaram mais alguma coisa? Um software de análise de vídeo de competição. Ok, né? Vamos ficar nesse exemplo aqui, vamos dizer que sejam esses 4 grandes deliverables que esse projeto vai fazer. É claro que isso aqui é só um exemplo, poderia ter mais, né? Mas nunca ponha mais de 8, né? Agrupe. Se você achar que não comporta na folha, agrupe, né? Se você acha que a folha não dá, quebre em 4 subprojetos, né? O ideal é você conceber o seu projeto e ter uma visão única, integrada desse projeto, né? Então, o que a gente pode falar aqui? Que a equipe faz entregas. As premissas são derivadas dos stakeholders externos. Então, você percebe que a integração com os vizinhos, né? A questão desse mapão é que você pode relacionar as coisas que estão próximas, né? Qual seria o nosso próximo passo, né? Nós temos aqui as restrições. O que são restrições? São limitações de qualquer origem que afetam o trabalho feito pela equipe. Bom, infelizmente o atleta ele tem que ter uma certa idade de pico para trabalhar em 2016. Imagina, sei lá, que seja uma idade X de pico, agora nós estamos em 2012,
esses atletas têm que ter 4 anos a menos que essa idade pico de performance, né? Então, uma restrição que a gente tem no nosso time tem que ter uma certa faixa etária. Os atletas devem ter a idade ideal para o alto desempenho em 2016. Isso me limita? Claro que limita. Isso vai limitar as opções que eu tenho na formação desse time. Qual seria uma outra limitação que vocês poderiam pensar? Deixa eu ver aqui. A dedicação da equipe multidisciplinar deve ser em tempo integral. Tá bom. Então a equipe multidisciplinar, percebeu que isso aqui limita esses carinhas aqui, né? E agora a gente vai para esse outro quadrante. Então só fechando esse quadrante praticamente é aquele quadrante clássico do escopo. Premissas, entregas e restrições, percebeu? Eu defini o trabalho que vai ser feito e as condições na qual esse trabalho vai ser feito. Então, as entregas diz qual que é o trabalho que vai ser feito pela equipe e as premissas e as restrições são as condições na qual esse trabalho vai ser feito, né? E agora, chegou na hora de a gente pensar nas incertezas, riscos. Olha aqui, a gente tem que aproveitar os nossos vizinhos aqui. Risco, sempre existe risco na nossa WBS, nas nossas entregas, nos nossos deliverables. Cada um desses deliverables, eles têm um risco. Por exemplo, estágio na França, né? Qual que é o risco? Não ter o estágio, né? E também, toda premissa, ela é externa e, portanto, ela é incerta, gera um risco, né? Por exemplo, eu coloquei uma premissa aqui, ó. Não haverá movimentação no atual quadro competitivo. Qual que é um risco que pode ter? Novos entrantes asiáticos. É um risco, eu não sei, né? Qual mais risco que vocês colocaram aí? Eu coloquei que o clube vai disponibilizar, né? O clube vai disponibilizar um centro de treinamento, né? E qual que é o risco? O risco é ele não disponibilizar. Então, você percebeu, né? As premissas, elas geram riscos, né? E agora, eu poderia pensar de uma maneira macro, né? Eu poderia pensar de uma maneira macro como que esses deliverables vão se distribuir no tempo, né? Então, eu divido o meu projeto aqui. Se eu estou em 2012 aqui, isso aqui é 14, isso aqui é 16, né? Como que acontece? O estágio na França, quando é que vai ser, né? Eu tenho que pensar no meu estágio na França. Bom, o estágio na França tem que sair esse ano. Suporte multidisciplinar para o atleta tem que começar esse ano e tem que ir até o final, né? Até 2016. O treinador medalhista. Bom, eu tenho que contratar no máximo esse ano, começo em 2013. Está aqui, né? Software de análise de vídeo. Bom, isso aqui pode estar pronto mais para o ano que vem, né? Então está aqui. Então eu coloquei quanto que isso daí foi. E finalmente eu vou fechar com custo. Nesse nosso quadro, custo sempre é um intervalo, né? A gente está trabalhando num alto nível, né? E custo é um intervalo. Então nós vamos ter entre 800 e 1 milhão, ok? Então a gente acabou de gerar o nosso Project Canvas, né? Então isso que eu gostaria que vocês fizessem. Eu queria agora aqui no nosso exercício de portfólio, vocês vão usar os seus próprios exemplos e vão gerar o nosso Canvas. Fechou? Beleza?